Agora o quadro Direito em Ação. Já aqui comigo no estúdio, o advogado Moacir Nascimento Júnior. Bom dia, doutor. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Bom dia a todos. Seja bem-vindo. Bom, hoje o nosso tema é rescisão indireta. Muita gente deve estar se perguntando, porque desde a escalada eu já anunciei aqui o nosso tema. O que é rescisão indireta? Bem, a rescisão indireta é uma condição que é diante de uma possibilidade que é dada ao empregado de ver o seu contrato de trabalho rescindido por alguma falta grave cometida pelo empregador. Agora, como é que a gente pode caracterizar, até para as pessoas entenderem, que motivos podem caracterizar? Bem, os motivos que levam à caracterização dessa rescisão indireta são os mais variados. Por exemplo, o rigor excessivo no trabalho, perseguições no trabalho. Mais interessante é frisar que o artigo 483, letra D da CLT, trata justamente sobre o descumprimento do contrato de trabalho. Sobretudo, como exemplos, tem-se atrasos reiterados no pagamento de salário e também várias decisões do próprio Tribunal Superior do Trabalho que tratam sobre o não recolhimento, o não pagamento do FGTS. Inclusive, vale ressaltar que essa questão do FGTS, quando não há o seu recolhimento, também consta na chamada Lei Pelé, que é a lei do atleta profissional. O senhor falou agora há pouco, claro, destacou a quebra, o descumprimento de contrato de trabalho, mas destacou um ponto também que muita gente deve ter pego no ar, a perseguição, né? Essa perseguição seria por parte do empregador? Sim. De algumas pessoas dentro da empresa, por exemplo? Sim, essa perseguição ocorre por conta do empregador, em um determinado empregado, onde lhe colocam várias tarefas, até mesmo que não sejam de sua competência. Dificulta o trabalho. Dificultando o trabalho, reduzindo o seu trabalho de forma injustificada. Então, tudo isso também pode ser comprovado uma rescisão indireta, desde que tenham provas robustas para que seja considerada a rescisão indireta. Agora, que providências nesses casos o empregado ele deve tomar? Antes de mais nada, procure o seu sindicato. Sentindo o empregado alguma situação desconfortável dentro do emprego, dentro do trabalho, procure o seu sindicato, relate essa situação, procure o seu advogado, o advogado de sua confiança, para que possam lhe passar maiores informações sobre essa situação. E daí ver qual a melhor solução a ser dada diante desse caso. Interessante esse ponto destacado hoje no nosso quadro, doutor, porque muitas vezes as pessoas se sentem exatamente como o senhor está explicando, no caso da rescisão indireta, mas temem por perder o emprego, aí questiona nesse momento, mas se eu for procurar o sindicato, talvez o próprio sindicato pode até agir por mim, aí como é que eu vou ficar lá na empresa? A melhor maneira é falar realmente. A melhor maneira é falar, saber qual a situação que vai promover esse caso da rescisão indireta. Então, antes de tomar alguma decisão, antes de deixar de ir para o trabalho, porque isso também pode ser configurado um abandono de emprego, é melhor tomar toda a cautela, saber da situação, levar o conhecimento do sindicato, do seu advogado, para daí passar melhor a situação que ele vai promover diante desses casos, né? Agora, que princípio, por exemplo, existe algum princípio que pode ser observado no caso da rescisão indireta? Sim, há no direito do trabalho vários princípios. Temos aí o princípio da dignidade da pessoa humana, do trabalhador. Também o princípio da proteção do trabalhador. Esse é um princípio muito importante que é observado dentro do direito do trabalho, visando, como o próprio nome diz, a proteção do trabalhador, para que ele não sofra nenhum tipo de constrangimento, para que ele não seja lesado e nem tenha os seus direitos violados, né? O senhor falou da questão da dignidade, eu volto ainda no assunto da perseguição. Muitos funcionários se sentem humilhados, inclusive em meio aos demais funcionários, uma humilhação que geralmente parte do seu superior. Sim, por conta disso, muitas situações levam também ao cometimento de ajuizamento das ações de indenização por dano moral. Isso é muito importante, mas sempre, sobretudo, deve haver toda a prova robusta para que também seja comprovado isso, né? Porque para que não seja violado
o princípio da dignidade da pessoa humana do trabalhador. Não só quanto à questão de atraso de salários, não recolhimento de FGTS de forma reiterada, mas também a dignidade da pessoa, né? O seu valor, que não seja violado. Aí o senhor falando, explicando tudo isso, fica mais fácil a gente entender e eu até observo, acho que é muito comum isso hoje em dia, não? Essa rescisão indireta? Infelizmente acontece muito, mas a empresa tendo essa condição de reiterados atrasos, vale lembrar também que ela deve comprovar a sua dificuldade financeira, porque não está fazendo esse pagamento de salário, não está fazendo esse recolhimento, esse pagamento do FGTS em dias. Essa situação financeira deve ser comprovada também. E daí porque o empregado ele deve tomar conhecimento dessa situação e procurar o seu sindicato para se manter mais informado sobre essa situação. Excelente. Você ainda tem alguma dúvida em relação a esse assunto? Deixou a dica aqui o advogado Moacir Nascimento Júnior, que você deve procurar, por exemplo, o sindicato que você pertence. Mas não quer procurar o sindicato, não faz parte de um sindicato? Procura um advogado competente que vai certamente te orientar como você deve agir. Doutor, muito obrigada. Até terça-feira que vem com mais um tema dentro do quadro Direito em Ação. Obrigado, Nájila. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu aproveito e lembro que se você tem dúvidas ainda sobre esse assunto ou quer inclusive sugerir um outro assunto para que o advogado Moacir Nascimento Júnior possa estar destacando, explicando como é que funciona e o que pode ser feito, sugere para a gente através do nosso WhatsApp. Anota aí, é o 99911 2111. E esse foi o nosso quadro Direito em Ação de hoje.